A Blue hoje tem 290 colaboradores humanos e mais de 400 colaboradores de AI. Eu vou mostrar para vocês hoje a história de um rapaz que veio de uma família humilde, lá do Nordeste, da Bahia, e aqui em São Paulo ele construiu em 3 anos uma empresa bilionária na área de saúde com baita foco em tecnologia e inteligência artificial. E o que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com isso é que ele vai mostrar para a gente como aplicar a visão dele, os conhecimentos dele e a tecnologia em qualquer negócio. Bem-vindo ao Além da Ideia, o canal onde vai ser exibido reality show que vai escolher uma empresa para ganhar R$1 milhão em contratos de aceleração. Se você é um visionário e quer entender como uma mente brilhante funciona e pode transformar um setor inteiro, comenta aqui embaixo qual é o maior desafio no seu negócio. E não se esqueça de se inscrever no canal. Porque aqui a gente não é só teoria, a gente vai direto para a prática. Papel e caneta na mão, porque hoje você vai conhecer os segredos que o Isaías Pertrelli usou para revolucionar a área da saúde no Brasil. E no final eu vou te contar qual é o segredo número 1, aquele que ele considera o mais importante. Fica até o final, hein? Bom, vamos lá ao que interessa. Quem é o Isaías? Uma das dádivas que eu recebi na minha carreira ao assumir o cargo de editor-chefe da Forbes foi a oportunidade de conhecer pessoas e negócios disruptivos e também ter um contato cada vez mais intenso com a tal da tecnologia, né? Com a avalanche de inovação que está dominando, atropelando o mundo, mudando o mundo, né? A vida já não é mais como era há poucos anos atrás. Uma dessas pessoas disruptivas é o Isaías Pertrelli, que eu conheci graças a uma reportagem da Forbes e me impressionou muito a capacidade que ele tem de lidar com a inteligência artificial como se fosse uma bobagem qualquer, o que para mim é um grande mistério, um enigma do universo. Para ele é 2 palitos ali, ele já está com uma solução mirabolante. Isaías, conta como é que você entrou nesse negócio de tecnologia e como é que você aplica a tal da inteligência artificial no ramo da saúde. O que é a Blue, o que ela tem de diferente? Na verdade, eu sempre fui apaixonado por tecnologia, né? Desde criança, desde que eu me entendo por gente. E sempre foi um desafio atuar nessa área porque eu vim de uma família muito simples e, obviamente, a expectativa da família nunca é que você faça uma profissão que eles não conhecem. E como tecnologia é algo que o Brasil nunca explorou com tanta veemência, né? Então os sonhos dos meus avós ali eram outros para mim. Apesar disso, acabei indiscutivelmente indo por esse caminho. E com a construção da Blue, nós idealizamos um produto que olhasse para os clientes como centro de tudo. E a única forma de fazer isso de fato escalado é tendo tecnologia. Então a gente olhou para uma dor que é muito forte, que é você comprar um plano de saúde, que é algo que você precisa de muita conexão, de muita atenção, e as pessoas careciam disso. Então, olhando para o mercado como um todo, as empresas que atuam há muito tempo tinham dificuldade de conseguir personalizar esse serviço de fato para cada cliente. Então, quando nós construímos a Blue, a gente já construiu com esse princípio. Cada ser humano é único e, por isso, o cuidado precisa ser personalizado. Toda a tecnologia que nós criamos foi buscando entender o nosso cliente da melhor forma possível, dar a ele o melhor acesso à saúde existente, permitir que ele tivesse o maior controle sobre a sua própria saúde e seus dados, o que hoje é algo que não é tão comum, né? Então hoje a gente consegue oferecer para um cliente nosso acesso inclusive a detalhes sobre a saúde dele que estão lá relacionados a um exame que ele realizou e que não necessariamente ele precisa de um médico para trazer essa informação, porque os biomarcadores analisados por AI conseguem dar a ele esse nível de precisão e informação real. Então toda a nossa análise para a construção do negócio foi visando uma dor grande mercadológica e visando principalmente como esse cliente precisava ter um produto personalizado. No mercado, a gente tem diversas startups e health techs, né? E é algo que também para nós sempre soou como algo que faltava. Não tem como eu falar em ser uma health tech se eu não tenho a tecnologia aplicada ali na vida do cliente. E não tem como eu dizer que eu sou uma health tech se eu dentro de casa entendo que tenho tecnologia, mas o cliente que está na ponta não vê essa tecnologia acontecendo. Então na Blue a gente prioriza essas duas coisas. Temos uma série de coisas tecnológicas que eu acho que a gente deve falar sobre isso em algum momento, mais detalhadamente, mas a base da construção do negócio foi aplicar tecnologia para personalizar o atendimento.
procedimento. Vamos voltar um pouquinho à fita. Onde você cresceu? Eu cresci na Bahia. Que lugar? Eu nasci em Sergipe. Com alguns dias de nascido, minha família foi para Salvador. A gente passou um tempo em Salvador, depois a gente foi para o interior da Bahia, para uma cidade chamada Dias d'Ávila. Aí eu passei minha infância e minha adolescência lá. E quando eu comecei a faculdade, que eu comecei a ir para Salvador com mais frequência. E depois, por causa do trabalho, né, acabei mudando para Salvador. A faculdade já era ligada à tecnologia? Eu fiz minha primeira faculdade de Publicidade e Propaganda. E depois eu fiz Perícia Criminal e Investigação Forense. Oxe, nada a ver, rapaz. Nada a ver. Aí eu fui fazer especialização, né? Então eu fiz especialização em Inovação e Tecnologia. Onde? No MIT. No MIT, que chique. Você tá com que idade? 31 anos. Então você começou cedo mesmo, né? Comecei cedo. E foi lá, nos Estados Unidos, que você se aprofundou em tecnologia? Porque na verdade eu já fazia isso aqui, já estudava muito sobre, mas a gente tinha ainda, eu digo assim, que tudo estava muito no âmbito daquela pessoa que sonha, né? Em ver acontecer. Porque a própria inteligência artificial, até 2017, quando foi criado o modelo do Google, que hoje é utilizado para que todas as AIs funcionem, né? Ele ainda era algo muito não palpável, né? Então eu era muito entusiasta e sempre olhei para a tecnologia e eu tinha esse sonho de ver a inteligência artificial funcionando de fato. E aí só em 2021 para 2022 que a gente começou a ver uma evolução realmente prática ali da inteligência artificial. Mas você podia ter aplicado o que você sabe e o teu prazer em lidar com inteligência artificial em qualquer outra área, né? Finanças, astronomia, robótica. Por que você foi justamente para a saúde? É uma história interessante, né? O meu sócio hoje, ele tinha uma empresa de saúde já e me chamou para essa empresa para atuar, para ajudar ele fazendo uma consultoria nesse negócio. E eu fui dar uma consultoria para ele e um tempo depois ele me chamou para abrir um projeto junto. Coincidentemente ou não, eu tive um problema de saúde da minha mãe, que foi um problema pessoal. Minha mãe precisou de um atendimento, né, de uma internação. Minha mãe teve um AVC e não teve esse atendimento. E isso foi um ponto que impactou muito a minha decisão ali para buscar naquele momento entender e estudar o mercado de saúde suplementar do Brasil. Então eu fui me especializar em saúde suplementar naquele momento. Depois disso eu comecei a ver como eu conseguiria unir essas duas pontas, saúde e tecnologia. Por isso que os especialistas costumam dar essa orientação, né? Que quanto mais conectado com uma dor muito próxima da gente, mais a gente vai se dedicar, mais a gente vai buscar uma solução inovadora, né? Dentro desse cenário, qual foi a coisa mais inovadora que você desenvolveu, que você fala, putz, eu sou bom mesmo nisso? Eu diria que é o Heart, né? O coração da Blue. É a nossa tecnologia mais importante, ela conecta tudo, ela tem a Blue em todos os seus setores, todas as suas áreas, todos os seus dados conectados. Ela consegue prever o futuro de alguma forma, porque ela tem predição. Isso nos traz a possibilidade de fazer coisas incríveis, como o que nós fizemos historicamente agora, que foi aplicar um reajuste negativo nos planos de saúde pela primeira vez no Brasil. Nunca existiu um reajuste negativo como o que nós fizemos. Isso é incrível, porque eu acabei de receber uma cartinha do meu plano de saúde com um reajuste ali. Rapaz do céu, não foi pouco não, foi salgado. A gente sabe. Mas me dá um exemplo concreto. Vamos supor que eu passe a ser cliente da Blue e passarei. Você disse que é uma visão personalizada. Personalizada em que nível? Ela vai me falar, olha, se cuida porque eu tô achando que você vai ter uma hérnia de disco e tal. Então, sim, de alguma forma, sim. Ela vai, por exemplo, se os seus exames estiverem conectados, porque obviamente você tem que autorizar essa conexão, ela vai fazer análises. Essas análises ela vai começar a te indicar especialistas que você tem que procurar com base naqueles exames. Então ela pega aqueles biomarcadores e por mais que você não tenha uma doença específica, ela diz o seguinte, por causa desses biomarcadores eu tenho uma identificação aqui possível de uma pré-diabetes. Então você tem que fazer uma consulta com um especialista para poder a gente conseguir visualizar isso com mais detalhe. Então a gente tem, falando de mim, né, quando eu coloco meus exames lá, eu até chega a dar um desânimo, porque eu olho e digo assim, nossa, tem tanta coisa para corrigir, porque a maioria das vezes a gente vai levar aqueles exames para o médico e com o valor de referência, se tiver ali dentro, ele não vai ter nenhuma visão diferente. O que a inteligência artificial pode trazer hoje para as pessoas é inimaginável, elas não fazem ideia. Fiz um vídeo, inclusive, hoje sobre isso, que eu vou postar na minha rede social, que fala sobre a evolução para análises médicas da inteligência artificial mais recente. Ela tem a capacidade, enquanto o médico faz uma avaliação de um exame e ele tem 35% de precisão, ela tem 75%. Então é uma diferença absurda para diagnósticos complexos. Então quando você fala aí de tomografia, ressonância, raio-x, ela vai enxergar o
que nenhum médico humano conseguiria. Então isso traz uma possibilidade de longevidade para nós completamente absurda. A tua visão de tecnologia, de inteligência artificial e do uso de tudo isso num negócio, ele é capaz de extrapolar a área de saúde e ajudar os nossos competidores do Além da Ideia, qualquer que seja a área deles? Com certeza. A Blue hoje é uma empresa que tem 290 colaboradores humanos e mais de 400 colaboradores de AI. Somos a única empresa do Brasil que tem setores inteiros totalmente autônomos. E isso faz com que qualquer negócio cresça. É muito difícil hoje para um empreendedor, principalmente quando ele está começando, essa gestão de pessoas e escalar um negócio quando você não tem tanta receita. Mas quando você coloca inteligência artificial no processo, isso tem um poder absurdo, amigo. Eu fiz uma imersão há 1 mês e meio, 2 atrás, e um dos alunos voltou para mim e disse assim, cara, eu parei o que eu estava fazendo, comecei a fazer o que você ensinou e eu acabei de vender um agente para uma rede de clínicas por R$100 mil. E ele sozinho fez isso, uma empresa de um homem só. Que legal. Então, o que a inteligência artificial pode proporcionar é incrível e as pessoas não fazem ideia porque acham que é muito difícil, mas não é. Bom, Isaías, parabéns pela sua trajetória. Claro que tem muito mais café nesse bule aí, muito mais história para você contar. Mas então vamos resumir por hoje. Você falou que é importante ter conexão com o seu propósito. Você tem que sentir aquilo que você está fazendo de alguma maneira, alguma dor, alguma questão muito pessoal que você... Algo que te motive, né? Que te motive, que te leve a acordar de manhã cedinho e batalhar naquilo. Uma visão muito pragmática da tecnologia, tratar a tecnologia sempre como aliada e, nas suas palavras, ela não é tão complicada, tão difícil assim. Para algumas pessoas mas é só aprender um pouquinho que vai, né? Foco no cliente, né? Ou seja, você sempre está pensando em como prestar o melhor serviço para o maior número possível de pessoas, né? No teu caso, a um preço acessível, né? O mais acessível possível. Faltou alguma coisa importante para a gente amarrar todos os teus ensinamentos de hoje? Eu acho que é basicamente isso mesmo. Eu acredito muito, como você citou aí, né? Esse propósito, inclusive, te conecta a algo. Você não faz aquilo porque é uma onda e tá todo mundo fazendo, ou porque simplesmente parece que vai dar certo, mas porque você realmente identificou algo que você acredita e aquilo se torna parte da sua essência. Então, esse ponto é um ponto muito forte. Eu acho que ele conecta todo o resto. Ele traz a conexão para que você encontre as tecnologias adequadas para utilizar. Ele traz a conexão pessoal que você tanto precisa para ser motivado. E se você está tão motivado a fazer isso, com certeza o seu cliente vai estar no foco do que você está construindo e ele vai ter muito prazer em usar o seu produto. Maravilha. Parabéns. Obrigado, meu amigo. O kart, o cara desceu aqui e começou a gritar do lado da janela. Como se ele tivesse comprado o carro, uma conquista, assim, é bem surreal. Se esse vídeo fez sentido para você, e eu tenho certeza que fez, já se inscreva no canal e continue acompanhando com a gente essa jornada de conhecimento. Já está aparecendo aqui outro vídeo para você continuar a sua jornada de crescimento empresarial. Te vejo no próximo vídeo.